Esse é o último item aí, o último ponto, né, que eu preparei para essa conversa de hoje. Como replanejar a rotina dos filhos, a construção de regras e de limites, porque esse é um grande desafio, né, para quem é mãe e pai e tá nesse período de quarentena e tem que administrar tudo isso e ainda assim conseguir dar conta de todo o trabalho, né, do emprego e das responsabilidades. Então, eu trouxe aqui algumas dicas que foram tiradas da revista Medscape, que é uma revista médica online de notícias no mundo e traz artigos científicos, né? Então, aqui são dicas que vieram de psiquiatras, psicólogos, outros pediatras, né? Que fizeram um apanhado e deixaram para como direcionamento mesmo, né? Então, achei importante colocar aqui. Todos eles concordam nesses itens e salientam a importância. Estabelecer as rotinas da criança e do adolescente com horário para acordar, para dormir, para se alimentar e realizar tarefas. Respeitar as exigências escolares, mas sem cobranças exageradas, mantendo um ambiente de estudo tranquilo. Organizar e limitar o uso de celulares, tablets e computadores e supervisionar as atividades digitais das crianças. E eu faço um parênteses aqui porque tem tido muito problema com isso. Muitas crianças e muitos adolescentes novos com um caso de realmente vícios em tecnologia, né? Tendo que tomar medicação psiquiátrica por conta disso. Então nós precisamos parar para olhar para isso e agora na quarentena esse problema aumentou assim radicalmente. Promover o contato da criança com familiares e amigos por meios à distância. Permitir que a criança tenha tempo e espaço para brincar livremente e monitorar o acesso às informações sobre a pandemia, especialmente de fontes não oficiais. Ok, né? E de novo surge aí uma pergunta. Como que a gente vai replanejar a rotina das crianças? Qual é o melhor caminho? O melhor caminho é sempre alinhar valores, é sempre termos a coerência nas atitudes, nós como pais e responsáveis. É preciso fazermos combinados sobre as regras da casa e da família, identificando o que não está funcionando bem e propondo mudanças. Primeiro, isso tem que ser feito entre o casal ou entre os adultos responsáveis. Depois, com os filhos. Mas é muito bom que a gente traga eles para participar também da reformulação e da reconstrução desse ambiente, dessa nova organização. A gente pode ouvi-los, sabendo que nós estamos ali no direcionamento e não eles, para que não haja uma inversão de papéis. Mas é importante eles participarem junto em alguns momentos dessa construção. É importante também a gente manter a postura de honestidade e humildade, tá? Por exemplo, eu posso chamar os filhos, adolescentes, crianças para uma conversa e dizer, olha, haviam coisas que não estavam legais e que nós não sabíamos como fazer antes, mas que estamos aprendendo e vamos reorganizar agora juntos. O pai e mãe não são obrigados a saber de tudo. Quando a gente mostra para os filhos que a gente também falha, mas que a gente pede desculpas ou que a gente aprende novos caminhos, a gente está ensinando eles também a superarem essas dificuldades que podem aparecer na vida deles, tá? E existe aí uma diferença muito grande entre autoritarismo e autoridade. Quando eu sou autoridade, eu sou referência, eu sou exemplo para o meu filho. Eu não sou autoritário, né? Então, quando existe autoridade, o meu filho realmente vê um exemplo em mim. Então, se eu estou ensinando ele não gritar com uma pessoa, eu não grito com ele, né? Eu sou o exemplo ali. Se eu grito com ele, mas eu estou dizendo para ele não gritar com outra pessoa, que moral que eu tenho para dizer ou para ensinar alguma coisa para essa criança, né? Então, primeiro a gente tem que olhar para nós e as nossas atitudes precisam ser coerentes. A mesma coisa em relação à organização. Se eu não consigo me organizar e fazer esse planejamento para mim, como é que eu vou querer que o meu filho siga o planejamento que eu fiz para ele, a disciplina que ele tem que ter e as responsabilidades que ele tem que assumir, tá bom? A gente está chegando no finalzinho do nosso tempo. Eu vou trazer aqui também, como último ponto dessa reflexão do item 4 aqui,
Uma dica, a gente pode sempre falar de 3 pilares básicos aí na educação para os nossos filhos e que eles saibam disso, tá? Esses pilares, eles sustentam uma vida saudável. Então, a gente pode falar de educação escolar, escola, né? As responsabilidades com os estudos. A gente pode falar de respeito nas relações, tá? Respeito entre nós, então isso nunca pode ser perdido. E a gente vai falar sobre saúde, que é o 3º pilar básico. Tudo que envolve esses 3 pilares, nós não podemos abrir mão. Nós temos que fazer, né? Então, assim, os filhos precisam saber que tudo que envolve esses 3 pontos aí não podem ser negociados. O que a gente pode negociar é flexibilizar um horário, alguma coisa assim, mas não o que envolve diretamente isso. Um exemplo, vamos lá, banho. A criança tem que tomar banho, faz parte do asseio, da higiene, da saúde, né? Então, assim, não pode deixar de tomar banho, mas eu posso mudar o horário que a criança toma banho. Eu posso chegar num acordo. Mesma coisa com a alimentação. A gente sabe que para uma alimentação saudável, a gente tem lá que fazer um prato bonito com um legume, uma verdura, um carboidrato, uma carne. A gente tem que conversar com a criança sobre isso. Olha, isso não é negociável. Mas, de repente, o horário que você vai comer, sim, a forma, e aí a gente vê, tá bom? Mas, assim, a gente precisa seguir esses 3 pilares para a coisa funcionar aí, tá? Na questão da educação. Consequências e punição, castigo, acho muito importante de falar também. Quando a gente dá um castigo, o castigo ele não faz sentido para a criança. E muitas vezes a criança fica com raiva de nós porque ela não entende e não aprende a consequência da atitude dela. Então eu não gosto de dizer essa palavra castigo e nem de agir dessa forma, porque essa forma é uma forma de autoritarismo, tá? E não de autoridade. A gente pode falar sobre consequências das ações da criança. Uma criança, por exemplo, que rabiscou toda uma parede da sala que não podia. Não adianta eu chegar para ela e dizer assim, olha, hoje você rabiscou a parede, então você não vai poder ir no parque às 3 horas da tarde. Ou brincar com as crianças do condomínio. Eu preciso refletir com ela, né? Olha, nós tínhamos um combinado, você extrapolou aqui, estragou a parede da nossa casa. Hoje você não vai poder ir ao parque às 3 horas. Não é porque eu estou impondo isso ou porque eu quero, mas porque agora você vai ter que gastar esse tempo para me ajudar a limpar a parede que você sujou, né? Então, o tempo dele de lazer foi trocado por um tempo de trabalho onde ele teve que corrigir aquela ação dele que não foi legal, está diretamente relacionada. Isso faz sentido para a criança, tá bom? Ela vai registrar e vai aprender. Bom, para encerrar aqui, né? Eu trouxe aqui uma metáfora que eu acho que ela resume aí tudo que eu quis dizer nessa palestra. É a metáfora da águia e as galinhas. Então, um camponês criou um filhote de águia junto com suas galinhas, tratando-a da mesma maneira que tratava as galinhas, de modo que ela pensasse que era uma galinha, dando a mesma comida jogada no chão, a mesma água num bebedouro rente ao solo e fazendo-a ciscar para complementar a alimentação, como se fosse uma galinha. E a águia passou a se portar como se galinha fosse. Certo dia, passou por sua casa um naturalista, que, vendo a águia ciscando no chão, foi falar com o camponês. Isto não é uma galinha, é uma águia. O camponês retrucou. Agora ela não é mais uma águia, agora ela é uma galinha. O naturalista disse, não, uma águia é sempre uma águia. Vamos ver uma coisa. Levou-a para cima da casa do camponês e elevou-a nos braços e disse, voa, você é uma águia, assuma a sua natureza. Mas a águia não voou. E o camponês disse, eu não falei que ela agora é uma galinha? O naturalista disse, amanhã veremos. No dia seguinte, logo de manhã, eles subiram até o alto de uma montanha. O naturalista levou a águia e disse, águia, veja este horizonte, veja o sol lá em cima e os campos verdes lá embaixo.
Veja, todas essas nuvens podem ser suas. Desperte para sua natureza e voe como uma águia que és. A águia começou a ver tudo aquilo e foi ficando maravilhada com a beleza das coisas que nunca tinha visto. Ficou um pouco confusa no início, sem entender o porquê tinha ficado tanto tempo alienada. Então ela sentiu seu sangue de águia correr nas veias, perfilou devagar suas asas e partiu num voo lindo, até que desapareceu no horizonte azul. É uma metáfora de um autor desconhecido, mas eu achei ela muito pertinente para dizer que todos nós somos águia. Todos nós somos águias. Todos nós podemos superar os nossos desafios, podemos aprender uma nova maneira de ser, reconstruir tudo que não estava bom e as relações que não fluíam bem. Então, nós somos como uma águia, nós temos essa força dentro de nós, tá bem? Então, se alguém estiver passando por um momento muito difícil agora, estiver sem esperança, estiver achando que não vai conseguir mais olhar para frente de uma maneira esperançosa, não desista não, porque é possível sim, tá bom? Então é isso, eu vou deixar aqui um convite para ação. Então, se você se identificou com algum dos pontos que eu trouxe aqui hoje, de dificuldades, né, desses desafios, dê o primeiro passo, não importa para onde, esse movimento já vai mudar alguma coisa. Fale com um amigo, entre num grupo, se matricule em um curso, desculpe os errinhos de português aí de digitação, arrume um hobby, comece a caminhar, tire o pijama, tente sorrir para as pessoas, mesmo que não esteja feliz, porque isso já vai mudar a reação delas com você e vai te dar uma energia extra. E vamos criar as oportunidades de mudança até quando a gente não acredita nisso, tá bom? O movimento é que vai tirar a gente desse estado. Dá um primeiro passo, não importa para onde.